Oi, gente linda! Estamos aqui de volta com o nosso quadro Construindo Pontes e Gerando Negócios. E para iniciar o nosso quadro de hoje, o nosso tema é os desafios do trabalho remoto. E sabe o que eu queria chamar a atenção de vocês? Vocês viram que nesse cantinho aqui, ó, do nosso quadro, tem agora a logomarca do Estúdio Transformare. Isso, gente, o Estúdio Transformare, localizado em Mojimirim, lá na Avenida 22 de Outubro, pertinho lá da rotatória, lá no finalzinho, está o Estúdio Transformare da minha querida amiga Kelly, maravilhosa, e é o Estúdio Transformare que agora é responsável pela minha imagem aqui no programa, né? Pelas minhas roupas aqui do programa. E esse mês, as meninas estão com desconto até o dia 31 de março, em homenagem a nós mulheres, com 30% de desconto. Então, gente, ó, desde os nossos quadros passados, a Transformare já está cuidando da minha imagem aqui, da nossa imagem aqui pessoal, né? E vai continuar parceira nossa aí, por um bom tempo, com certeza. Então, obrigada às minhas meninas aí do Estúdio Transformare e não percam a oportunidade de chamá-las aí, localizá-las nas mídias sociais e chamá-las para vocês conhecerem essa promoção que vai até o final de março, né, gente? E continuando o nosso assunto, afinal de contas, nós voltamos também a trabalhar muito mais remotamente e o nosso tema de hoje é como aproveitar melhor essas oportunidades. E para gente começar esse trabalho de hoje, vamos falar um pouquinho desse conceito de trabalho remoto, né? Também conhecido como home office, teletrabalho, nada mais é, né, do que a forma de serviço, né, na qual os nossos colaboradores ou o profissional realiza suas atividades, as atividades contratadas à distância, né? Então, primeiro conceito, teletrabalho, home office, trabalho remoto, mesmo conceito, a mesma condição. São todas palavras sinônimas, né? E é todo o trabalho que a gente faz à distância, né? E aí o local é aquele que for melhor para a gente. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando sobre isso hoje, né? Também nós gostaríamos de estar conversando com vocês sobre, vocês sabem, minha formação, uma das minhas formações é estatística, eu adoro trazer números para vocês. E o trabalho remoto em número, gente, é muito interessante da gente analisar essas tendências, porque a coisa não vai parar por aí não. Mesmo depois de tudo isso passar, e vai passar, a tendência do teletrabalho vai continuar firme e forte. Já foi adotado por mais de 40% das empresas brasileiras, principalmente nesse período todo de quarentena. O principal segmento, obviamente, é o segmento de serviços e comércio, que está à frente desse trabalho remoto. E aí, as nossas empresas, nem tudo foi fácil nessa transição. Mais de 50% aí das empresas, dessas pesquisas que são realizadas pelas instituições especializadas, relataram dificuldades na implantação do trabalho remoto. Que tipo de dificuldades? Normalmente, as dificuldades estão relacionadas à própria ferramenta de comunicação. Os nossos colaboradores ou os profissionais também tiveram uma certa dificuldade em se familiarizar com o uso das plataformas, né? E também, gente, o próprio apoio, né, da parte de tecnologia de informação. Então, esses são os 3 pontos principais. A própria comunicação ali da empresa, o próprio conhecimento dos colaboradores, dos profissionais das plataformas aí de teletrabalho, né, e os próprios recursos disponíveis aí de suporte para tecnologia de informação. E aí, tá vendo, ó? Fica a dica de possibilidades aí de trabalho, de explorar ainda em cima do que ainda se pode fazer dentro do teletrabalho. E para falar nisso, o nosso próximo assunto é justamente isso, né? Nossa, tive que ir para o trabalho remoto. E agora?
Eu como um profissional já profissional aí terceirizada há muitos anos, há mais de 25 anos, nós já estávamos acostumados a fazer uma parte do trabalho em loco e uma parte de trabalho em home office, né? Então a gente não sentiu tanta diferença assim, mas tem muitos profissionais que sentiram muito essa diferença, né? Então o que a gente recomenda? Garanta que você negociou com a sua empresa, com o seu prestador, com a empresa que contratou os seus serviços, né, todos os recursos disponíveis para você realizar esse trabalho. E lá, gente, no espaço que você definiu para o seu teletrabalho, né, garanta que ele vai ser adequado. E hoje eu trouxe uma especialista para falar sobre isso, já já a gente vai comentar sobre isso. Uma coisa importante é organizar a sua agenda do dia a dia. E não esqueça, gente, é muito importante você negociar o teu planejamento do dia a dia com a sua família, né? Gente, eu tive vivências incríveis nesse ano de 2020, nos contatos que eu tive online com os meus parceiros, com meus clientes. Eu realizei, gente, entrevistas com candidatos para determinadas vagas, né, que meus clientes necessitavam. E era muito gostoso você ver aquele ambiente familiar, era filho sentado ali do lado, fazendo lição junto com o pai, junto com a mãe que eu estava entrevistando, e a gente continuava aquele trabalho de entrevista, de reunião, numa boa. Então isso é organizar o seu planejamento familiar para poder atender aquela demanda que você tem de trabalho. Então negocie com a sua família. Por isso, gente, o que eu estou dizendo para vocês? Sejam resilientes. Nesse momento de se adaptar ao trabalho remoto, é muito importante a gente ser resiliente, sair da nossa caixinha, sair da nossa zona de conforto e a gente aprender a superar essas dificuldades aí do dia a dia, né? Bem, falamos do nosso espaço, agora é muito importante a gente tomar cuidado também, né? Escapar das armadilhas, principalmente o meu amigo empresário, o meu amigo empreendedor, a minha amiga empreendedora, que teve que colocar, que tem um certo número significativo aí de colaboradores, teve que colocar a sua equipe em home office. Então toma cuidado para você não cair em algumas armadilhazinhas, porque afinal de contas existem algumas rotinas dentro da empresa que precisam continuar acontecendo, né? Primeira coisa, é importante você sentar com a sua equipe e fazer o planejamento desse trabalho remoto, né? Quem vai cuidar do quê? Quais são os recursos? Quais são as necessidades? Gente, preste atenção nas contingências. O que é contingência? Se der tudo errado, quem é que vai atender as emergências? Quais são os nossos pontos de riscos, né? Então vamos levar em consideração o que a gente vai ter aí de contingência. Principalmente você, empresário e empreendedor, a sua empresa é uma indústria, é uma empresa de transformação, então tem que ter um certo cuidado aí que a sua produção não pode parar, né? E as documentações, gente? A gente continua recebendo documentação, né? Eu continuo recebendo desenho, nota fiscal, continuo recebendo algum tipo de papelada e essa papelada não pode se perder depois que o pessoal voltar do trabalho remoto, né? Então tem que pensar também nas documentações que requerem arquivo físico, né? Outra coisa importante, aliás, duas coisas importantes que eu gostaria de lembrar vocês. Tome cuidado com as emergências, com clientes, com fornecedores, com colaboradores, com parceiros de uma forma geral, né? Como vai ser esse atendimento em casos de emergência? Então, faça um plano de atendimento, faça um plano um plano escalonado, né? Nem que seja em termos de revezamento, seguindo, obviamente, todos os protocolos definidos pelo governo, né? Siga tudo muito direitinho, mas faça o seu escalonamento aí para atendimento às emergências também. Então, não deixe a sua empresa, né? Não deixe a sua empresa desguarnecida de apoio, né? E para lembrar dessas armadilhazinhas que nós temos que escapar, qual é a minha última recomendação? Existem documentos que requerem assinatura, né, gente? Tem ainda muitas empresas que precisam de certas aprovações, principalmente aprovações financeiras,
aprovações de compras, aprovações de financiamento, né? Aprovações de propostas, conferências de proposta. Então não esqueçam, existem muitas ferramentas digitais que permitem aprovação digital de documento, né? Então aprenda a usar essas ferramentas, consulte, pesquise. O pequeno empreendedor, a pequena empresa, pesquisa aí, que tem muita ferramenta boa aí no mercado que ajuda você até a diminuir papelada. Olha só quanto aprendizado o trabalho remoto vai trazer para a gente e que você pode continuar utilizando depois de tudo isso passar, e vai passar com certeza, né? Outra coisa importante, gente, é assim: cuide do emocional dos seus colaboradores, né? Esses momentos são momentos críticos para todos nós e nós temos que ficar bastante atento com a condição do nosso colaborador que está em home office, né? Está no seu teletrabalho, né? Por quê? Porque a sua insegurança como empreendedor também é insegurança do seu colaborador. Então, o que é interessante? Crie grupos para troca de mensagens e apoio à emergência, né? Então, principalmente você, meu amigo, minha amiga profissional do RH, né? Se preocupe muito. E você que é o pequeno empreendedor, o pequeno lojista, o consultório, né? Não importa o seu tipo de negócio, mas se você tem colaborador, dê uma atenção. Forme aquele grupinho ali no WhatsApp mesmo, né? E faça troca de mensagens, mande um bom dia todos os dias, faça um agradecimento aí pelo dia de trabalho de todos, né? Para você ter certeza que todos estão bem, né? Outra coisa importante é: fique atento ao menor sinal de problemas comportamentais. Você vai perceber isso pelo rendimento, pelo desgaste, né? E aí você acione a sua equipe de apoio, mesmo que a equipe de apoio seja você mesmo, né, pequeno empreendedor, né? Gente, só lembrando, principalmente o meu amigo empresário, empreendedor, empreendedora, muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Nossa, o rendimento vai continuar igual? Como é que eu faço tudo isso? E realmente, nem todos nós estamos acostumados, ainda tem toda uma adaptação. Apesar de quase um ano aí com tudo isso acontecendo, infelizmente, né? Mas ainda tem toda uma fase aí de adaptação, né? Pois é, então estabeleça metas e objetivos. E o que você faz? Acompanhe, né? Crie uma rotina de ou diariamente ou uma vez por semana, mas crie uma rotina de acompanhar o trabalho, fazer uma reuniãozinha com o pessoal, fazer um encontro virtual e saber como é que estão o atendimento das demandas. A gente já não faz isso no dia a dia lá na nossa empresa, né? Todo mundo junto, em loco? Então faça a mesma coisa no seu trabalho remoto com a sua equipe, né? E eu tenho certeza que você vai se surpreender, tá bom? Bem, agora, gente, a dica é para aqueles profissionais que infelizmente perderam seus postos de trabalho, né? E eu tenho certeza, gente, que atrás de uma situação bastante triste, bastante difícil, virão outras oportunidades boas, né? E virão oportunidades de trabalho sim para você. Então assim, olha, você é profissional, não importa a tua formação, tem muita coisa boa disponível no mercado de teletrabalho, de home office. Nós temos aí os assistentes virtuais que dão todo aquele suporte administrativo para você que trabalha em consultório, para você que precisa de apoio administrativo financeiro, que teve que enxugar o seu quadro, né? Inclusive, a gente tem uma parceria ótima, Alcântara, que é a minha amiga Jéssica Leite, assistente virtual, ela é ótima, né, para fazer esse tipo de trabalho. Existem oportunidades em telemarketing, tecnologia de informação. Então, gente, é um segmento que está aí com um crescimento absurdo, né? E você que tem especialidades aí, formação na área, né, na área de sistemas, você tem um campo vasto de oportunidade para teletrabalho, né? Você que é nutricionista, né, também dá para fazer esse trabalho remoto. A área de educação, então, os meus amigos educadores, então, que tem todo o meu respeito e a minha admiração, nossa, o campo está muito vasto, né? Principalmente nessa época, olha só as oportunidades de negócio, né? Os pais estão em casa, os filhos precisam continuar recebendo a educação formal e os pais têm que conciliar tudo isso. Olha a oportunidade para os meus amigos educadores aí, o suporte à prestação de serviço aí
em aulas particulares online, né, para dar apoio a todos os meus amigos que estão aí em home, para ajudar a conciliar essas atividades. Fora, gente, que em plena quarentena, todo mundo sabe o quanto que as mídias sociais se destacaram no último ano e deram um boom de crescimento aí em todos os sentidos. Aliás, um dos nossos próximos quadros, a gente vai trazer um quadro exclusivo com um profissional ótimo só para falar de mídias sociais, né? Então, mídias sociais têm muita oportunidade de trabalho, de teletrabalho, né? A famosa escrita, a famosa escrita criativa, apoio em postagens, então tem gerenciamento das mídias sociais, monitoramento, nossa, tem uma gama enorme de serviços que você pode fazer pelo teletrabalho, né? E olha, gente, tradutor e revisor também, olha aí, né? Agora que a gente está em casa, né, que temos que utilizar de todas as plataformas aí, né, de entretenimento, né, eles precisam cada vez mais de tradutores aí. Olha aí uma oportunidade para você também, e dá para fazer isso, gente, tranquilamente na nossa casa, né? Então, pesquise, aproveite as oportunidades, né? E uma outra coisa importante, gente, falando de oportunidade, as mídias sociais, elas são fontes riquíssimas de informações e oportunidades. Então, veja o que melhor se adapta ao seu perfil, né? Cuidado, não caia no conto do vigário, né? Isso é muito importante, né? Pesquise o histórico. Se você gostou daquela empresa que está contratando, pesquisa o histórico dela, vá em sites especializados em proteção ao consumidor, veja se essa empresa é idônea, se ela tem credibilidade, se ela não tem histórico significativos de reclamações, né? Para você não cair no conto do vigário, né? Então, olha, pesquisa, gente, tem muita coisa boa aí e o mercado não vai parar por aí não, porque quando tudo isso passar, e de novo, vai passar, né? Você vai continuar com grandes oportunidades de teletrabalho, porque a empresa percebeu que isso vai trazer muita redução de custo, já está trazendo, e as empresas vão se adaptar, elas já perceberam que existe uma oportunidade significativa de manter essa redução de custo se ela levar parte da sua operação para ser realizada remotamente, né? Bem, olha só que coisa interessante. Só que o trabalho remoto, como a gente falou desde o começo, né, precisa de cuidado. E hoje eu fiz questão de trazer uma mulher fantástica. Vocês me conhecem, sabem que eu adoro, né, investir em empreendedores. Essa é uma grande satisfação que eu tenho. E jovens empreendedores, então, eu fico mais fascinada ainda, né? E hoje no nosso quadro eu trouxe a jovem empreendedora Larissa Felício. Ela é design de interiores, né? E representante aí, é empreendedora, a sua empresa é a Tipo Lari Design, né? E ela vai dar ótimas dicas de como a gente deixar o nosso ambiente melhor. Dá uma olhadinha só no que a Larissa trouxe de informações pra gente. Olá, eu sou a Lari, trabalho com design de interiores. E estou aqui a convite da Rose para dar algumas orientações nesse momento de home office. A minha primeira dica é definir um local de trabalho. Pode ser complicado, principalmente para quem divide esse espaço, né, convive com mais de uma pessoa na mesma casa, mas é muito importante criar horários e definir o seu espaço de trabalho sem distrações, né? Isso que vai gerar resultados produtivos. Então, arranje um espacinho aí, coloca a sua bancada de trabalho, deixa uma plaquinha, esse aqui é o meu espaço e aqui eu tenho o meu horário. A minha segunda dica é sobre iluminação. Não tem luz melhor do que a luz natural, então se você puder colocar sua bancada de trabalho perto de uma janela, de uma vidraça, vai ser ótimo para você, é um grande estímulo para trabalhar. Mas caso você tenha que recorrer à luz artificial, sempre pensar em pontos que vão iluminar bem a sua mesa de trabalho e tonalidades que sejam neutras, não tão frias, porque isso pode incomodar demais, e quentes também jamais para o trabalho. Essa tonalidade mais laranja, amarela, ela tem um intuito de relaxamento, então o trabalho não combina com essa tonalidade. O terceiro fator é a ergonomia.
Ergonomia é um conjunto de elementos essenciais para manter a saúde da sua postura e a sua qualidade de vida. Dentro do home office a gente tem alguns pontos primordiais. Vamos começar pela mesa. Na média, a mesa ela tem que ter 75 centímetros de altura. A sua cadeira também tem que ser bem confortável e permitir que você fique na altura ideal, que é quando o seu olho está na direção do fim da borda do monitor. E também que você consiga colocar os seus pés, a sola do seu pé inteira no chão. Essa é a cadeira perfeita. Além disso, também manter uma distância de 50 centímetros de você até a tela é bem interessante. A minha última dica é sobre organização e decoração. Manter um ambiente organizado é muito importante para se concentrar e ser produtivo no trabalho. Então, é legal se você tem alguns acessórios, algumas ferramentas que você costuma usar. Por exemplo, um bloquinho de anotação, ou você tem uma agenda que você sempre quer ter por perto para facilitar na hora do trabalho. É legal listar essas prioridades, esses acessórios que são funcionais para você. Deixar sempre por perto, pode ser numa caixinha, pode ser numa gaveta, pode ser até mesmo em cima da bancada de forma organizada, e pensar também em elementos decorativos que remetam à sua essência, para sempre estar te estimulando ali a ser criativo e colocar projetos inovadores em prática. Essas foram as dicas que eu julgo fundamental para ter um bom espaço de home office que seja confortável e funcional também. Mas é claro que você pode ir adaptando dentro da sua rotina, do seu estilo de vida. Isso que é design de interiores. Até mais! Gente, você viu que bonitinho, né? Várias informações super ricas para a gente deixar o nosso ambiente melhor. E olha só, hein, gente? Fiquem atentos com aquela informação que a Larissa falou de ergonomia, né? Nós acabamos ficando aí 8, 10 horas, né, à frente muitas vezes à frente do computador, e a gente não se atenta também à questão ergonômica, né? E a gente já viu nesse último ano que tiveram vários problemas aí, né, de pessoas aí com vários problemas emocionais, com problemas aí de coluna, por conta de uma falha em ergonomia. E outra coisa gostosa, gente, para a gente cuidar do nosso emocional, o que é gostoso a gente fazer? Deixa aquele teu ambiente com a tua carinha, com aquele teu jeitinho, né? Afinal de contas, você está na tua casa, então deixa do teu jeitinho, que é super acolhedor, né? O meu espaço, eu sempre tenho a minha plantinha que eu gosto, a minha garrafinha de café, eu me cerco com as ferramentas de trabalho, mas eu me cerco com coisas que me acalente, que me cuide, porque nesse momento, gente, o mais importante é a gente se cuidar. E se você precisa de apoio para ajudar a estruturar a sua empresa, né, a reorganizar as operações, conte com a Alcântara Administração e Treinamento, né? Nós vamos passar para vocês todas as informações, vamos ajudá-los no fluxo de trabalho, e a gente vai colocar para vocês também os nossos parceiros, como a Jéssica Leite aí, assistente virtual, como a própria Larissa, né, da Tipo Lari, né, que pode ajudar também a deixar o seu ambiente, a dar dicas para os seus colaboradores, deixar um ambiente muito melhor e muito mais aconchegante. E se você precisar também recolocar profissionais, a gente tem a nossa amiga, a nossa querida Josiane da Strate RH, que pode ajudar muito você no recrutamento e seleção. E se você tiver dúvidas de trabalho remoto, quiser se cercar direitinho de todos os benefícios da legislação e não cometer nenhum engano, a gente tem o nosso amigo Wilker Bruno da WA Associados. Então, hoje eu deixo um grande abraço para vocês e muita saúde para todos. Vamos todos nos cuidar, com certeza. Até mais!